Nós iremos falar mais ou menos durante 1 hora. E a partir de então nós vamos deixar um tempinho para as perguntas, ter um intervalozinho de 5 minutos e aí estaremos voltando para mais 1 hora de palestra. Logo depois, um intervalo de mais 20 ou 30 minutos e aí vamos voltar e concluir a parte da manhã. Então, será que eu estou falando muito alto? Está muito alto o som? Vocês estão ouvindo a ele, vocês não estão ouvindo para mim diretamente, né? Então, hoje em dia, na verdade, o que eu quero fazer hoje é construir um argumento. Eu quero construir uma nova forma de raciocínio, de se pensar a respeito das articulações temporomandibulares. E, primeiramente, eu quero falar alguma coisa que vocês estão mais familiarizados, que são as evidências radiográficas de patologias pulpares. Quantos de vocês estão praticando a odontologia particular? Odontologia particular. Levantem as mãos. Quantos de vocês são estudantes, são acadêmicos ainda? Quantos de vocês são professores de radiologia? Muito bem, eu acho que isso vai funcionar muito bem. De maneira geral, quando os dentistas falam a respeito de evidências radiográficas de patologias pulpares, eles falam a respeito de radiolucências ou radiolucidezes periapicais. Se é uma radiolucidez grande ou se é uma radiolucidez pequena. Eles falam a respeito das radiolucências periapicais. Mas observem, essa daqui é uma radiolucência periapical e do lado de cá também. Entretanto, essa do lado de cá representa um granuloma, ou um cisto, ou um abscesso, e essa do lado de cá, vocês sabem o que é. É o forame incisivo. Observem, nós temos aqui uma radiolucência superimposta ou sobreposta a um espaço do ligamento periodontal normal. E aqui nós temos uma radiolucência subindo a partir do espaço do ligamento periodontal. Para os professores na audiência, eu chamo isso de isolamento atributivo, ou seja, nós temos que nos focalizar em alguma coisa, que é o espaço do ligamento periodontal alargado, que não é a mesma coisa que uma radiolucidez superposta ao espaço do ligamento periodontal normal, sem alterações. Eu quero lhes dar uma aula de conceitos, na verdade, uma forma de ensinar diagnóstico. E um conceito é um grupo de coisas que recebem o mesmo nome, baseado no fato de compartilharem características. Para mim, não é uma radiolucência periapical, mas na verdade uma combinação desses 4, que eu vou dar exemplos daqui a pouco. Mas em primeiro lugar, como é que vocês chamam isso daqui? Qual o nome desse objeto? Eu também conheço isso como cadeira. E o que faz disso uma cadeira? Quais são as características definidas dessa mobília? O que transforma isso numa cadeira? Um assento. Muito bom. Se eu sentar aqui, será que isso se torna uma cadeira? Não? Não, nós precisamos de mais características para definirmos uma cadeira. O que mais é necessário, além do assento? O espaldar da cadeira, né? Se não tem um encosto, será que ainda continua sendo uma cadeira? Não, para mim não é uma cadeira se não tem encosto. Provavelmente é um banco, mas ele tem que ter esse encosto. O encosto é o atributo crítico de uma cadeira. Será que precisa de braços? Precisa de ter braço para ser cadeira? Não, pode ser uma cadeira com ou sem os braços, né? Os braços são um atributo mais variável dessa cadeira. E a cadeira precisa de ter pernas? Sim, pode ter 3 pernas, 4 pernas, pode ter uma perna grande, pode ter 10 pernas, mas ainda vai ser uma cadeira. O que é importante, o que é crítico, é que seja um assento
elevado para se sentar. E qual que é a diferença disso para um divã ou para um sofá, por exemplo? Ou para uma begé, ou para um banquinho? Qual que é a diferença? É o lugar para uma pessoa se sentar e tem um encosto. Então, os atributos críticos de uma cadeira são: é um assento para apenas uma pessoa, é um assento elevado para apenas uma pessoa e tem um encosto. Muito bem, então existem atributos críticos e atributos variáveis. Aqui nós estaremos falando a respeito dos atributos críticos ou essenciais. Para os professores, aqui nós chamamos isso de um arquétipo. É isso que vocês querem ter estampado na mente de vocês para que vocês nunca se esqueçam. Um espaço de ligamento periodontal alargado, aumentado. Eu gosto desse tipo de microfone, mas quando eu uso eu me transformo em uma outra pessoa. Ai, meu Deus do céu. Perdão. Com esse tipo de microfone eu fico assim bem profissional, né? Com o outro eu já fico assim mais... eu perco a minha cabeça. Então, o espaço do ligamento periodontal alargado. Deslocamento ou deslocamento da lâmina dura. Isso daqui não é a lâmina dura. Na verdade, isso daqui é uma borda esclerótica mais densa circulando um granuloma de crescimento lento ou um cisto de crescimento lento. Aqui, a interrupção da lâmina dura. A lâmina dura radiopaca, ela vem... aqui parece que ela é interrompida. Vocês podem ver que a radiolucência ela está meio indistinta, significando que a lesão está crescendo mais rapidamente. Eu sei que esse dente está necrosado, eu mesmo fiz a abertura desse dente. E aqui está um radiolúcido e aqui está um radiopaco. Alguns dentistas já não ficam mais tão confortáveis com esse daqui. Esse daqui é a osteite condensante, é um caso de osteite condensante. É uma proliferação óssea que se passa em resposta a uma polpa necrótica ou em decomposição. Aqui está um exemplo de evidência de um dente não vital. E para os professores, aqui está um não exemplo. O que é isso? O que é isso? Isso é bom de se ter. Mas essa é uma radiolucidez superposta a um ligamento periodontal, ou melhor, a um espaço do ligamento periodontal normal. Onde que está a lâmina dura? Vocês podem até ver que é uma radiografia velha. Esse daqui é o exemplo e do lado de cá é o não exemplo, onde vocês veem a lâmina dura e o ligamento periodontal intacto. Aqui nós vemos um alargamento do espaço do ligamento periodontal, um deslocamento da lâmina dura. E aqui nada além da radiolucidez do seio maxilar exagerada pelo zigoma. Vocês sabem esse daqui, do lado de cá. Forame mentual. Aqui está o forame mentual também. E o que nós vemos do lado de cá? Nós vemos um deslocamento da lâmina dura, interrupção dessa lâmina dura, um espessamento do espaço do ligamento periodontal e uma mudança no padrão trabecular que eu chamo de osteite condensante. Vamos falar um pouquinho a respeito dessa entidade patológica. Vocês podem ver que cáries profundas e o ligamento periodontal com espaço alargado, mas observem as mudanças no osso. Tá focalizado? Se vocês ficarem em zarolhos, vai ficar mais focalizado ainda. Se tiver no slide, pode me ajudar aí. Essa daqui ambas as radiografias são de osteite condensante. As cáries profundas são uma espécie de pista, né? Deve ser mais ou menos como na patologia, quando eles cobrem. Eu deveria até colocar alguma coisa sobre a coroa. Deveria ser como nos livros de patologia, quando eles cobrem os olhos das pessoas. Isso deve ser a razão pelo fato do dente estar não vital. Aqui,
A radiolucidez ela não é óbvia, ela não é evidente, mas nós já vemos a osteite condensante, vocês podem ver aí uma ameaça à polpa, uma cárie bastante profunda, e a osteite condensante é a resposta óssea. Se você observar sob o microscópio, cada trabécula individualmente vai estar espessada e você vai ter os espaços medulares preenchidos por células inflamatórias nesse corte. Vocês podem ver a presença de cárie, um corno pulpar mais elevado e, mais uma vez, um aumento na densidade óssea difusa, sendo caracterizada pela osteite condensante. Esse daqui é o mesmo paciente 9 meses mais tarde. Vocês podem ver cáries, a lâmina dura e o ligamento periodontal intactos. Aqui em agosto, as provisórias foram colocadas, mas um pouco tardiamente. Nós já vemos a mudança no padrão ósseo e esse dente já não se encontra vital mais. Eu gosto muito dessa radiografia. Vocês podem ver aqui uma coroa uma coroa total metálica com um granuloma, um cisto. Uma das raízes tem um cisto e outra tem uma osteite condensante. De um lado é osteolítico, do outro é osteoblástico. No mesmo paciente, pensem nas diferenças entre os pacientes. Aqui um outro paciente, essa paciente tem essa aparência ao primeiro exame. A lâmina dura e o ligamento periodontal intactos. 4 anos então se passam. Do lado de cá, então, vocês observam ligamento periodontal espessado, mudança no padrão trabecular, um cisto ou um granuloma. As obturações dos canais foram feitas e vocês podem ver que assim que foi feito, o osso retorna para o padrão normal. Um é longo, o outro é curto, todos dois estão bem. Vocês veem algo aqui nessa radiografia que venha a sugerir um dente não vital? Cárie profunda, sim. Restauração profunda também. Mas olha aqui, a osteite condensante mais uma vez. E no próximo, não observem as coroas, por favor. Olhem a osteite condensante e o espaço de ligamento periodontal alargado. Então, resumindo, nós temos um ligamento periodontal espessado, mudanças na lâmina dura, mudanças no padrão trabecular. Esses são os atributos essenciais. Entretanto, nós temos alguns atributos que são variáveis. Nós temos a reabsorção apical, um abobadamento da raiz. Vocês podem ver que essa daqui é um caso de hipercementose. Nós vemos que o canal é bastante restrito. Tudo isso é uma sugestão de que o dente já não está vital mais. Aqui, reabsorção radicular, mas que não tem relação com a vitalidade do dente. A reabsorção radicular pode ser causada por forças ortodônticas, por tumores ou cistos, oclusão traumática. E aí, os dentes não vitais podem mostrar a reabsorção. E também existe a reabsorção idiopática. Eu gosto de termos assim, eu gosto de falar para o paciente assim, olha, você tem uma reabsorção idiopática. Tem assim soa bastante. Você tem uma radiolucidez que a gente não sabe de onde vem, fica assim meio informal, né? Então é bom falar que você tem uma reabsorção idiopática. Aqui vocês podem ver as hipercimentose, podem ser associadas com dentes não vitais. Mas nesse caso, a lâmina dura e o espaço de ligamento periodontal estão normais. E a hipercementose não tem relação com a vitalidade da polpa. A hipercementose é vista nas doenças, na acromegalia, por exemplo, na doença óssea de Piaget. Os dentes que nós conhecemos a oclusão muitas vezes vão apresentar essa hipercementose também. A hipercementose ainda não foi associada à oclusão traumática. Aqui nós observamos a proliferação óssea, uma hipercementose. Nós vemos a proliferação do cemento, né? Perdão, eu falei errado. A osteite condensante é a hipercementose.
Assim como o osso pode ser estimulado, o cimento também pode ser estimulado. Mas a evidência de que o dente está não vital está nesse espaço do ligamento periodontal alargado e na trabeculagem óssea que foi modificada. Aqui está uma radiopacidade, ou melhor, é uma radiopacidade com uma forma de arco. 70% da população possui esse tipo. É um cisto de retenção, é um fenômeno muito comum. E aqui vocês podem ver um cisto bem em cima do seio maxilar, mas que nesse caso está relacionado ao dente. A informação foi passada da polpa para a área periapical e por sua vez para o seio. E a resposta foi um espessamento da mucosa do seio. Então essa daqui é uma mucosite enteral. Aqui nós vemos o espaço da câmara pulpar reduzido. Mas isso não tem nada a ver com a vitalidade dos dentes. Isso daqui é uma síndrome. É a síndrome ou a dentinogênese imperfeita. Algumas vezes as famílias têm esse gene da dentinogênese imperfeita. Aqui, vocês podem ver que a câmara está ausente, o canal está bastante restrito e nesse caso há a associação com o dente não vital. Esse daqui é que é o achado crítico. Nós podemos ver a radiolucidez aqui do lado de cá. Esse daqui é o mesmo dente 2 anos anteriormente. No período de 2 anos antes. Vocês notem que a lâmina dura ela foi deslocada e essa radiolucidez ela vem do espaço do ligamento periodontal. Isso é um granuloma ou um cisto. Aqui nós já vemos uma radiolucidez que está do lado de fora da lâmina dura. E de fato aqui é osso normal. E não está mais radiolúcido do que aqui ou do que esse ponto aqui. A mudança é da opacidade. E essa daqui não é a osteite condensante. Isso daqui é a osteosclerose focal. A causa desconhecida. Exemplo de uma osteosclerose focal e um não exemplo de osteosclerose focal. Isso não tem nada a ver com o dente. Isso daqui é uma evidência de que esse dente é não vital. Osteite condensante do lado de cá, a osteosclerose focal. A osteosclerose focal tem margens muito bem definidas. A osteite condensante ela tem um padrão mais difuso. A osteosclerose focal ela é muito uniforme na sua radiopacidade. E a osteite condensante ela fica um pouco mais densa perto da fonte, ou seja, da polpa mais necrótica. E ela vai diminuindo gradativamente as redondezas do dente. Aqui, o osso esclerótico ou a osteosclerose focal, ela nem sempre está localizada no ápice dos dentes. Nem sempre está associada a dentes. Aqui nós vemos uma que aparece associada ao ápice. E se você modificar a angulação do filme, vocês sabem que a imagem muda bastante. É o princípio básico. Nós podemos ver aqui que a raiz ela se movimentou um pouquinho mais além da área da osteosclerose focal. E essa lesão está localizada por lingual especificamente. Eu fiz um levantamento há 2 anos atrás e a pergunta foi: qual que é a importância da mudança da imagem no ensino das técnicas radiográficas? E a minha resposta é tão importante quanto o oxigênio. Eu gostaria de dizer que a osteosclerose focal não tem nenhum tipo de significância. Mas eu já vi essa entidade associada a raízes reabsorvidas. Agora, eu não posso dizer que eu já vi raízes sendo reabsorvidas por isso, porque eu nunca vi a mudança de tamanho
ou de forma, mas eu acredito que ela venha a crescer durante o período da adolescência. Nós fizemos um estudo em crianças de 8 a 10 anos de idade e perguntamos perguntamos qual que era a frequência de aparecimento dessa doença. E era muito mais frequente no grupo de crianças mais velhas, de 18 anos de idade. Então, deve crescer durante a adolescência. E vocês podem ver que, nesse caso, está muito maior do que mesmo a mandíbula da criança. Aqui está uma radiografia de 1956. Aqui, uma radiografia de 1986. Agora, vocês podem ver que as angulações são diferentes. A escala de contraste é outra, mas para mim, vocês podem ver que a lesão é praticamente a mesma, a osteosclerose focal. Agora, vamos ver, vamos fazer uma sabatina. Vocês veem algo aqui que sugira um dente não vital? O espaço de ligamento periodontal alargado. Vocês podem ver interrupção da lâmina dura, mudança na trabeculagem, um granuloma ou um cisto laterais. Obviamente, vocês veem que a restauração não ajuda muito. E do lado de cá? Tudo que você está olhando é a coroa. Aqui nós vemos o que eu acredito ser uma osteite condensante. Agora, a aparência da osteite condensante, ela não é patognomônica. Você não pode olhar para ela e saber imediatamente o que é. Nós temos que fazer outros testes também. Nós temos que fazer o teste de vitalidade por par elétrico, temos que fazer a percussão, fazer o teste de vitalidade por frio. Será que isso daqui é evidência de um dente não vital? Não. A lâmina dura e o ligamento periodontal estão intactos. Isso daqui, nós fizemos uma biópsia e era um cisto ósseo traumático. Aqui, um cisto, um granuloma, um abscesso. Esse dente definitivamente está necrótico. E o que é isso? Estão prontos? É, osteite condensante. E do lado de cá? Osteosclerose focal. Eu acredito que eu possa dizer que a osteite condensante possa ser distinta do osso esclerótico. E o que vocês denominam isso daqui? Com essa cárie tão profunda, você quer chamar isso daqui de osteosclerose focal? Bom, porque aquele osso estava lá antes da cárie prosseguir tanto. Vocês podem ver por essa radiografia. Então, resumindo, a osteosclerose focal ela é bastante densa, bem definida. E a osteite condensante já não é tão bem definida assim. E se há patologistas aqui na audiência, eu tenho certeza que eu estou fazendo a maior confusão na cabeça de vocês. Me perdoem. E vocês vão falar, eu quero uma biópsia antes de concordar com você, hein? Mas se você fizer o teste de vitalidade pulpar e vir que esse daqui vai estar necrosado e o de cá vai estar vital, vocês vão concordar comigo. Quais desses dois mostram as evidências radiográficas mais prováveis de uma patologia pulpar? O da esquerda ou da direita? Esse dente está necrótico. Vocês podem ver aí a perda da lâmina dura, ligamento periodontal com espaço aumentado. Esses são os atributos críticos. E a reabsorção radicular é o atributo variável do lado de cá. Já do lado de cá, nós temos uma radiolucidez superposta à lâmina dura, o ligamento periodontal normal, e do lado de cá nós tínhamos um granuloma de células gigantes. Será que esses dentes precisam de tratamento endodôntico radical? Eu achei até que sim, mas eu fiz o teste pulpar antes e quem quer que venha fazer o teste de vitalidade pulpar elétrico antes disso, não só os dentes, obviamente o de cá não teve resposta, esse daqui, nenhum desses teve resposta, o do lado de cá teve. Esses dois dentes precisavam de fazer
o tratamento endodôntico. Mas se você for fazer o tratamento, a melhor coisa a fazer é o teste de vitalidade pulpar antes, porque essa é a displasia do cemento. E na medida em que essa radiolucidez ela vai gradualmente se tornando opaca e na sua forma mais madura, ela fica completamente radiopaca. Aqui está uma jovem afro-americana, onde de 29 anos de idade nós vemos uma radiolucidez com pequenas áreas radiopacas no seu interior. E alguns anos se passaram e vocês veem que a radiopacidade aumentou. Mas 3 anos se passaram e ela fez o trabalho protético e mais opacidade. Agora ela está com 38 anos de idade. Displasia do cemento. Aqui vocês podem ver uma opacidade e o dente foi extraído. Aqui nós vemos uma radiolucidez com uma opacidade no centro e o dente foi extraído. Aqui nós vemos uma radiolucidez com opacidade no centro e o dente teve um tratamento endodôntico radical realizado. Vocês acham que eles estão abrindo o dente quando ele está radiolúcido? Essa daqui foi uma auxiliar de cirurgião dentista que veio até me procurar. Ela foi para o seu dentista e eu falei, vá procurar o seu dentista que eu acho que você tem uma lesão. Então ele tirou a restauração, falou que ela tinha uma pulpite e tirou o dente. E aqui, 4 anos mais tarde, ela com 24 anos de idade, uma jovem de origem europeia, você ainda vê a opacidade no meio da radiolucidez. E isso daqui, nós fizemos uma biópsia e ela era muito jovem para ter uma outra alteração. O patologista achou muito estranho e ele deu o diagnóstico como fibrama ossificante. Então, veja vocês agora, será que isso daqui é evidência de um dente não vital? Não. A lâmina dura e o espaço do ligamento periodontal estão intactos. Essa daqui, uma jovem de 19 anos de idade. 11 meses mais tarde, vocês podem ver uma mudança completa do padrão, um fibroma ossificante. Será que eu estou falando muito rápido ou muito devagar? Obrigado. Bom, aqui um fibroma ossificante. Começa com uma imagem radiolucente, mas ao contrário da displasia do cimento, minha voz mudou. Soy un hombre. Bom, então é o primeiro estágio, o estágio mais precoce, onde está a radiolucente. Mas ao contrário da displasia do cimento, vai crescer e crescer e crescer, até que comece a causar distorção na face. É um fibroma ossificante. Bom, aqui a informação toda que vocês viram, só resumidamente, 92% das lesões periapicais estão relacionadas à polpa. 8% são alguma outra coisa. Isso significa que a gente tem que abrir todos os dentes? Podemos estar certo a maior parte das vezes se a gente abrir todos, só que isso não é o suficiente. Nós precisamos poder diferenciar através das radiografias e testes clínicos entre esses 92% e os 8%. Aqui do Bhaskar, as lesões periapicais, em torno de 90% tem a ver com a polpa. Os cistos residuais não se encaixam. Os cistos residuais são os granulomas ou cistos que ficam após o dente ter sido retirado. Esses aí não tem como confundir. A displasia do cimento, 1,7%. São poucos, muito poucos, porque o Bhaskar está no militar. Ele não está lidando com mulheres
na faixa média de idade estão lidando com jovens. Então ele estava fazendo essa avaliação no exército. A cicatriz apical é importante se o dente foi tratado, se a obturação está no lugar e você vê uma radiolucência, isso poderia ser que o granuloma ou cisto se transformou em tecido fibroso ao invés de tecido ósseo. E 1% ele chama de lesões raras. 1 em 100 não é raro, 1 em 100 não é. Talvez 1 em 100 mil seja raro, mas 1 em 100 não é raro. É simplesmente incomum. Esse caso me foi passado por um colega na Universidade de Minnesota. Ele chegou para mim e disse: você teria pensado que isso aí é evidência de um dente não vital? Você pensaria que isso é um dente não vital? É um teste esquisito de verbo. Por que que você, ou melhor, por que que ele não perguntou? Você acha? Então, responda a pergunta aí, cara. Você teria pensado que isso é evidência de um dente não vital? Não, eu não teria pensado. Porque a lâmina dura e o espaço do ligamento periodontal estão intactos. Então ele me diz o seguinte: deixa eu mostrar a chapa 3 anos depois. Está ali, ó, cabelo, tudo. Marca impressão digital. Mas a radiolucência está maior. Ele falou: ó, isso aí tem um aspecto sinistro, vamos chamar o paciente. Deixa eu mostrar para você a chapa de 2 anos depois ainda. Tá aumentando. E eu disse: espera aí, o que está acontecendo? Você extraiu um dente e fez o tratamento de canal aqui. Ele disse: eu tive que fazer isso, o paciente estava sentindo dor. Qual que é o diagnóstico, doutor? Eu não tenho diagnóstico. Bom, deixa eu mostrar a chapa para vocês de mais 2 anos subsequentes. Então, vamos fazer uma... Eu achei que isso parecia esquisito. Vamos fazer uma imagem panorâmica. Pode ser um tumor maligno. Ele disse: já foi feito. Aqui, a pré-operatório, a radiografia pré-operatória. Aqui a radiografia pós-operatória. Uma hemimandibulectomia, diagnóstico: sarcoma osteogênico. Tempo entre a primeira radiografia e tratamento: 8 anos. Agora eu faço uma pergunta que os dentistas conhecem a resposta, mas os estudantes não sabem. Esse paciente não processou o dentista. Não houve nenhum processo. Por quê? Porque ela gostava dele. Ela gostava dele. Mensagem: crie amizade com seus pacientes. Saiba o nome dos filhos deles. Saiba o nome dos cachorros que eles têm. E como é que é o seu filho, o Totó? Aliás, quero dizer, Frederico. Como é que vai seu filho, etc. Bom, luzes, então, vamos fazer um intervalo de 5 minutos. And I think I'm going out of my head. Tem que condição? Going out of my head over you. Sorry. Let's start with some questions. Vamos começar com perguntas aqui. Perguntas. Oh, good. Alguém tem pergunta a fazer? Does it work? I don't know, can you hear me? Yeah, I can. So it does work. It works. Questions? Bom, perguntas. I will take questions only in English. No, no. Pergunta só em inglês. Gente, se tiver alguma pergunta, pode ser feito agora. Quem quiser fazer alguma pergunta, por favor, faça no microfone para que o
passar para ele a pergunta, ok? Ou então faça a pergunta em inglês, se quiser também. We stop the questions by making you brave enough to come up here. Então nós começamos a sessão de perguntas dando coragem para vocês virem até a frente. Okay. Ok? I've broken your heart. Eu parti o coração de vocês. Okay, let's dim the lights Bom, vamos reduzir as luzes and aqui talk about e TMJs. vamos falar sobre as ATMs, ou ATM. ATMA. ATM. I want to take the Bom, eu quero language of concept pegar learning aqui a linguagem do aprendizado por conceitos and transfer it from e the pulpal transferir isso pathology da patologia pulpar to the para TMJ o diagnosis. diagnóstico da ATM. You can take your headphones off if you wish. Oh, all right. I don't need these, Eu não preciso dos headphones. except I feel like a pilot. Parece que eu fico igual um piloto de avião. Okay. Muito bem. What do you see here? O que vocês veem aqui? Is this on? Isso está Are ligado? you hearing me? Yes. Good. Okay. I have never been to Eu Brazil nunca before. vim ao Brasil antes. I do not know how Eu technical não your conheço country is. Quão técnico é o país de Until I get vocês. here, when Até I o momento see quando eu chego aqui, Half of eu Brazilians vejo que have a metade phone dos attached to their brasileiros heads. tem um headphone nas suas cabeças. In Oklahoma, Em that Oklahoma, doesn't happen. isso não I'm acontece. thinking it should be an Eu implant. pensando que so you eu imagino que don't deve ser have um to use your implante hands. para que vocês não tenham que usar as mãos. So many phones. Tantos headphones por aqui. What do you see here? Bom, o que vocês veem aqui? Good. This is a Muito bem. man on a horse. É um homem no cavalo. If you know, then you see. Se você sabe disso, Not to see is to know. não to know ver is to é see. saber. Ver é There's saber. the horse's Bom, head, você tem a cabeça the ali do riding cavalo, cap, a the bent leg, cabeça, a the perna, tail. a cauda. man on a horse. When you know, you see. Homem no Here, cavalo. E aqui, o que vocês estão vendo People waiting aqui? for a bus. As pessoas estão esperando um ônibus. The word mailbox. Vocês veem a you've palavra seen this before. mailbox. Vocês já viram isso antes. This one has been in E the esse paper. aqui? Esse aqui já apareceu até no jornal. Una vaca, Uma vaca ears, está ali, eyes, as orelhas, nose. nariz, olhos. When you know what you're looking Quando for, você then you see sabe o it. que você está procurando, então você acha. Is this a man or a mouse? Isso aqui é um homem ou um rato? Oh. Oh, If you say se both, você disser you're ambos, wrong. você está errado. if you say either, Se você you're right. disser ou um ou outro, você está certo. because it cannot be a Porque man não tem and a como ser um mouse homem at e the um rato same ao mesmo time. tempo. You can jump back Você and forth. pode alternar Man, entre um e mouse, outro. mouse Homem, man, rato, mouse rato, man. homem, rato, rato, homem. But you must make a Mas você decision. precisa tomar uma These are decisão. either ears, Aqui ou são glasses. orelhas ou óculos. this is either an Aqui ear, orelhas or a ou leg. uma perna. this is either a nose O nariz or a nose. ou um focinho. Man or woman? Homem ou mulher? When did you let go of Quando é que concept man? vocês When did you deixaram ou abandonaram o stop conceito thinking homem? man Aqui, a and partir de que start ponto thinking você woman? parou Was de it here, pensar homem e here, começou a or pensar here? mulher? Aqui, ali ou ali? Students have an Os advantage over estudantes us. têm uma vantagem sobre nós. They only have to learn. Eles só têm que aprender. We have to Nós unlearn temos que and relearn. desaprender e reaprender. Sort of looks like Nixon and Reagan at Parece the o same Nixon e time. o Reagan ao mesmo tempo. Já pensou? Tengo miedo. This is the state of Aqui the o science estado of the TMJ. da ciência da ATM no momento. Everyone thinks they know Todo which way mundo is up. acha que sabe qual que é o caminho know this certo, expression a in escada de English, subida. Você knowing sabe a which way is expressão, up? saber onde que está o lado de cima? Means that you Significa understand. que você está have a entendendo, clue. você está orientado, você tem uma ideia do que está acontecendo. However, if you No entanto, se vocês it cannot be consistent acompanhar and aqui, complete at não the tem same como time. estar consistente e completo ao mesmo If you tempo. talk to a small Se group você of conversar com like-minded um grupo people, de you can pessoas all de agree that pensamento up igual, is that vocês way. todos vão concordar que o lado de cima
está para However, lá. these people No think entanto, up essas is that pessoas way. já acham que o lado de cima já é numa outra The direção. picture is either A imagem consistent and É incomplete, consistente or it e is complete incompleta, and it is ou ela é inconsistent. completa e inconsistente. We have three Nós themes temos that run três through the temas TMJ literature. que passam pela The literatura da first one ATM. A primeira is delas malrelationship. é The o cause of the mau problem relacionamento, are the parts are in the wrong place. ou seja, as partes estão no lugar errado. That if the condyle sits Se in the middle of the o fossa, côndilo está no then centro all da your dreams fossa, come true. então os seus sonhos todos ficam verdade. if the 10 o'clock position Se a is posição narrower às than the 10 2 o'clock horas está mais position, estreita do que a posição às then 2 bad horas, things will então happen. coisas ruins vão acontecer. I don't believe it. Eu não acredito nisso. The mal-relationship O problema concept do leads mau to a lot of relacionamento strange ali thinking. leva a uma série de In the United pensamentos States, estranhos. there Nos is a Estados dentist who Unidos, goes há um around and dentista says, que diz if the jaw is pushed back, se it a pinches mandíbula the temporal artery. está deslocada Because the artery posteriormente, is right ela behind comprime a the joint. artéria temporal que está logo Yes, ali it's behind atrás. the joint, but it's Ela also fica atrás, superficial to Só the que a joint. artéria, além de You estar cannot atrás, está press superficial, on não your tem como ser temporal artery, comprimida pela superficial temporal mandíbula. artery Você não with tem your como fazer TMJ. compressão sobre a artéria The temporal superficial the com first a mandíbula. idea about the A primeira cause of the ideia com symptoms relação à causa was dos that the sintomas chorda foi tympani de was que being as stretched. cordas dos tímpanos That with estavam missing teeth, sendo Costin believed that esticadas, the jaw was overclosed, que talvez se houvesse and this fechamento stretched the excessivo, chorda isso tympani. esticaria This was os proven cordae wrong in the tympani. 1940s. Isso também foi demonstrado como estando errado nos anos 40. pressure on the Pressão aqui auriculotemporal sobre nerve. o nervo aurículo-temporal. Impossible. Impossível. The force in this joint A is força directed aqui forward and está upward. direcionado para frente e There's para no cima. pressure down Não há this pressão way. que ocorre nesse sentido ou nessa direção. Pressure on the auriculotemporal nerve does not Sobre o explain the nervo problem. aurículo-temporal It não is a explica o problema, misconception. é um erro de It is conceitos. an error É um based erro on the baseado mal-relationship concept. Nesse conceito do mau relacionamento You see, the da mind wants articulação. patterns. Vocês veem aqui que And o cérebro sometimes quer creates padrões e them where muitas they are vezes not. cria padrões onde eles não existem. Do you see a O que second vocês veem triangle aqui here? um segundo triângulo aqui? It's not there. Não está ali. 3 little pieces Três missing, pedacinhos 3 faltando, gaps in três the line, lacunas aqui. and we see a E aí, second de repente, triangle. a gente vê um segundo We triângulo. want to make sense Nós out of our queremos world. criar sentido do nosso mundo. And maybe some of you E say, talvez not alguns only de is vocês it a vão dizer, não triangle, é apenas um triângulo, but it has mas curved tem sides. curvas, os lados Ooh. estão curvos, já pensou? And it's also a little E whiter, também é um pouquinho mais amplo ali but it's dentro, not there. ou está um pouquinho mais branco, We want só to que não make está sense ali. out of our A world. gente quer criar sentido das When coisas the que a gente Zen Buddhist percebe. master holds up a flower, Quando o Zen Buda in front of levanta uma 10,000 flor na people frente de in 10 the mil East, pessoas, they all go, ah, todos vão yes. dizer, ah, sim, ah, sim. And in the West we E go, no Oeste nós vamos I don't dizer, understand. eu não entendi nada. We need concepts. Nós precisamos de conceitos. Is there a problem with this Tem TMJ? problema com essa ATM? The condyle O is côndilo rounded, maybe está a little arredondado, different. talvez um pouquinho It is achatado ali. centrally Está located within the localizado fossa. centralmente dentro da fossa. Centric position, the Posição range of motion cêntrica, aqui is a variação normal, de movimento, que é normal. but you're only looking at the Amplitude de bone. movimento normal, só que você só está vendo o If you osso. inject Se contrast você media injetar and do an contraste arthrogram, e fizer uma artrografia, this is the disc aqui o disco forward and displaced. anteriormente, deslocado And as the patient anteriormente. E opens, na medida em que the o disc paciente bunches abre a up boca, and o stops the disco para translation. ali e impede o movimento This de is translação. a disc derangement that Ali, does um not deslocamento reduce, do disco, does not go back into ou seja, o place disco during não se opening. reduz com a abertura. I did a study Eu fiz um that looked estudo at the que avaliou o relationship relacionamento between entre condylar a position posição and condilar disc position. e a posição discal. The clinicians will like Os this. clínicos vão gostar disso. I just looked at the films Eu olhei as chapas and said, E is disse, the o condyle côndilo retropositioned está too far back, retroposicionado, anteropositioned forward, anteroposicionado or concentric ou concêntrico, in the middle? né, ou seja, posterior, And I anterior, bem no correlated meio. this E eu fiz essa position correlação da posição Normal normal do with disco the normal arthrogram com o or the artrograma evidence normal of the ou disc com evidência de displacement in alteração the do arthrogram. posicionamento discal.
Accuracy, A exatidão, 72%. 72%. The condyle accurately côndilo predicts the disc Prevê position a posição exata do disco 28% of the time. em apenas 28% That's not das good enough. vezes, ou seja, é insuficiente. Then I magnified the Depois eu images aumentei as 7.5 imagens times. 7,5 I vezes. traced them on Eu fiz o acetate. traçado deles And em I measured acetato e fiz as At medidas these points with a nesses ruler. pontos aqui com uma régua. Accuracy A is exatidão less. Just reduziu. hold it in your hand. You're É só better off. segurar ali na mão a than chapa, já é magnifying, melhor do tracing, que and ficar using a fazendo um ruler. aumento, usando régua e tudo mais. Here's the Madsen technique. Aqui é a técnica de Draw a medição. line, a Faça uma linha de base find the aqui, top of the o condyle, topo do and côndilo é compare, encontrado e faça, ou the melhor, top of sinto the muito, o condyle topo do versus côndilo the top of e the o fossa. topo da This is fossa. 1/2 Aqui, millimeter meio milímetro retro cada, position. cada linha dessa. And the accuracy, a little E better. A, But not as good a as just certeza, seeing 67%, mas não tão boa quanto simplesmente The olhar o point is, raio-x. A questão é, The position of the a condyle posição is do not a côndilo good não é predictor um of bom the position of the disc. previsor da posição do disco. The Mel relationship concept, O conceito do I have do some mau problems. relacionamento causa problemas. The second theme O segundo tema is the dysfunction theme. é o tema da disfunção. DYS means bad. Dis Function significa means ruim, função significa agindo. This is a bad actor. Ou seja, ação ruim, um ator ruim. This theme came Esse into tema the entrou dental na literature with literatura Travell, com Travell, who had a very good idea que criou about uma ideia muscle boa dysfunction. com relação à disfunção She was muscular. President Kennedy's era- physician. Ela She era gave him médica a do rocking presidente chair for Kennedy. his bad back. Ela tratou o problema lombar que ele tinha. Schwartz O Schwartz brought the idea into dentistry, but trouxe a ideia confused para a muscle odontologia, mas dysfunction confundiu a disfunção and muscular TMJ e dysfunction. a disfunção da ATM. It was his opinion that Era a opinião dele clicking de que o clique and e locking o were travamento due eram to devidos muscle problems. a problemas musculares. Laskin gave us Laskin the myofascial nos pain deu dysfunction syndrome. A síndrome de disfunção miofacial. He was aware Ele tinha that consciência even de que, though Laskin called it mesmo the TMJ Laskin- pain dysfunction syndrome, mesmo com esse most nome of de the síndrome, symptoms were in the uma parte muscle. dos síndromes, na realidade, se encontrava nos músculos. Here we get into Aqui, some problems with nós nos concepts. deparamos com problemas We can conceituais. Podemos overgeneralize, we can supergeneralizar ou undergeneralize. Let me explain. subgeneralizar. Deixa eu explicar isso melhor. An Uma overgeneralization is supergeneralização when you é quando know você a disease, sabe ou conhece you uma know a doença, concept, você conhece um but you conceito, define it. mas você o too define broadly. de forma excessivamente ampla. Here we have Aqui the nós temos, por KFS, exemplo, temporomandibular joint visual index. o índice visual da ATM, Where ou every índice KFS, onde cada Above the sintoma clavicles is due acima to da the clavícula TMJ. tem a ver com a ATM. Tudo que acontece acima da The TMJ clavícula is the center of the tem a ver com a universe. ATM, que é o centro de comando, digamos assim, Look com at esse this. conceito. Vejam Eye, bem, pain os olhos, behind the eyes, dor atrás dos due to the olhos, TMJ. devido ao ATM. Bloodshot eyes, Olhos vermelhos, due to the causa TMJ. ATM. Eyes that may Os bulge olhos out, protundentes, due to the TMJ. devido à ATM. Or maybe hyperthyroidism. Ou talvez o hipertiroidismo, mas nunca se sabe. Sensitive to sunlight, Fotofobia, sounds like a migraine. parece com a enxaqueca. Look at the throat, E a swallowing garganta, difficulties. dificuldade de From the deglutição, TMJ, devido à ATM, or maybe the partial denture they talvez swallowed last night. da dentadura parcial que eles engoliram ontem à noite. A sore throat without Uma garganta infection, irritada, sem infecção. that could be malignancy. Poderia ser até um tumor maligno. Voice changes or Alterações de irregularities, voz, alteração de voz ou could irregularidades be de 15 voz. years old. Às vezes o sujeito está com 15 anos de idade, ou com 2 tradutores. A feeling of a foreign object in your throat. It could be a Mas foreign poderia object ser in your também throat. essa sensação de objeto estranho na sua This is garganta, an overgeneralization. ou seja, uma When supergeneralização, non-examples are onde considered não exemplos examples são of the considerados condition. exemplos da condição. Here's an undergeneralization. Aqui uma subgeneralização.
This is a bad Aqui copy é uma cópia of a poor panoramic film de uma imagem panorâmica in a também silly ruim, article num in artigo a bem throwaway ruinzinho, journal. num jornal bem vagabundo. The title of this O article título is do The artigo Removal é of an Remoção Ectopic Third Molar. de um terceiro molar ectópico. The patient O complained of pain paciente in front of reclamava their de ear. dor na frente do seu ouvido, na porção And anterior the do ouvido. author O autor, wanted to então, take this tooth quis out retirar esse so the pain dente in front de of the forma que a ear dor was due to the tooth. desaparecesse. Ou seja, a dor No era por mention causa daquilo ali. of Ele the não caries mencionou aqui as And cáries possible pulpal e involvement. o envolvimento No pulpar que mention estava of ali. the Ele fractured não cusp. mencionou a No fratura mention of the da cúspide periodontitis. ou da No mention of the periodontite extruded ou da tooth. extrusão do dente aqui. Nada disso No. foi mencionado. He had a treatment plan Ele tinha and um did plano not de worry about the tratamento, diagnosis. não se preocupou com o diagnóstico. Here is the radiograph from 6 Aqui a months later. radiografia 6 meses depois. And the author happily O reports autor, that the bone is felizmente, healing nicely. relata que o osso está curando No mention of adequadamente. the caries. Não mencionou nada aí das cáries, Periodontitis, da periodontite, fractured da cusp, fratura da cúspide, periodontitis, or extruded periodontite tooth. ou dente com extrusão. This was an Foi undergeneralization. uma He subgeneralização. thought Ele it could achou not be the TMJ que não devia because it ser a wasn't making ATM noise. porque não estava fazendo barulho. An undergeneralization. Uma Now we talk about subgeneralização. Bom, misconception. vamos falar sobre um erro de conceitos. A misconception Um erro de is conceito when é quando variable attributes are atributos considered variáveis critical, são considerados críticos or when ou more than one quando disease mais de is uma given the doença same name. recebe o mesmo nome. Here we see Aqui nós the vemos referred pain a dor zones of the as zonas de TMJ, dor referida, according to da Nathan Allen ATM. Shore. de acordo com Nathan That Allen if your Shore. TMJ Se a hurts, you will ATM have dói, pain in your você vai ter temple, dor in aqui your na região zygoma, temporal, no zigoma, vertex, no vértice, around the eye, back of the neck, periorbital, na angle of the nuca, mandible. ângulo da mandíbula e na linha mediana. I don't believe it. Eu não acredito nisso. Here is the referred pain Aqui, zone of the a zona de dor TMJ, referida according to da ATM, William Farah. de acordo com William Farah. And here are the E pain aqui, zones, as referred zonas de pain dor zones of muscles, referida de according to Janet músculos, Travell. de acordo com Janet Travell. If you have temporal Se pain, você temporal tiver muscle dor pain, temporal da it can give you a musculatura, headache você pode above ter your dor de eye. cabeça ali sobre It can os make your olhos, teeth hurt. pode fazer os dentes doer, Tooth pain from the temporal dor muscle. nos dentes devido ao músculo temporal. Here's the masseter muscle Ali o referred pain masseter zone. com as suas zonas de dor If you referida. have Se masseter você pain, tem it dor can give you pain in nesse the músculo, ear, você pode ter over dor the eye, ali, and in the ali teeth. e também nos dentes. The teeth are Os normal, yet dentes they estão hurt. normais, no because this entanto is doem, referred pain. porque é You dor know the referida. concept referred Vocês pain. conhecem o conceito de dor referida, If you have an né? appendicitis, Se você tem um you think your apendicite, você abdominal acha wall que hurts. você tem dor na parede abdominal. If you have a kidney Se stone, você tiver um it gives you cálculo a no rim, backache. te dá dor nas costas. Dolor de espaldar. No. Dor de espaldar. Here are the referred pain Aqui zones of as the regiões de dor referida sternocleidomastoid do muscle. esternocleidomastoide. A neck muscle, not a Músculo masticatory cervical, muscle. não um músculo And da yet it gives you mastigação. No pain in the entanto, dá ear, dor no around the ouvido, eye, and in the em torno forehead. dos olhos e na Here's fronte. the Aqui, trapezius muscle, o músculo which can give you trapézio a que temporal pode dar headache. dor referida ali, uma dor temporal. This is the classic Aqui, tension headache. a cefaleia tensional clássica. In the United States, Nos I Estados watch Unidos, the ads for eu pain vejo as relievers. propagandas de remédio para And dor. the woman in the E a ad mulher says, it diz, starts in the back, começa aqui, and né? it comes up E over sobe the top aqui por to my cima temple, até to chegar my aqui na forehead. têmpora e na fronte. And I say, E eu falo, tension headache. cefaleia tensional. It's around my eye, Está em volta ali do and olho, it's accompanied by nausea acompanhado por and changes náusea in vision, e alterações de visão. migraine. Aí, no caso, já é I diagnosed the television. enxaqueca. Diagnostiquei isso na televisão. Here is Aqui, here is a mistake, a um misconception erro de of what conceitos causes com clicking. relação ao que causa o clicking. The thought was that Pensava-se que the o condyle and disc côndilo e o move, disco se moviam, and then the e aí o condyle. côndilo... Where is it? Onde é que está? Oh, there it is. Ali.
The O condyle goes côndilo, então, past the disc, passa pelo disco and then the disc e aí o clicks through. disco faz o clique That the condyle que o côndilo leaves the fossa deixa before the a disc. fossa, sai da fossa antes do disco. We now know it's the Hoje nós opposite. sabemos que é o Not contrário. because of cartoons like this, Não é por causa de desenhos igual esse, but because of mas por facts causa de like this. fatos igual esse à direita. This is a photomicrograph Aqui that uma shows an arthritic fotomicrografia que condyle mostra um côndilo com and an artrite anteriorly displaced e disc um disco with its deslocado thick, anteriormente, thin, com and thick zones. suas zonas mais espessas, mais estreitas e mais espessas. The myofascial pain dysfunction A disfunção syndrome da dor miofacial, ou a síndrome da 1969 disfunção da dor was the miofacial de best 1969 foi at o melhor coming up esforço with one até aquele explanation momento de for all the tentar criar symptoms. uma explicação única para todos os sintomas. One explanation Uma for all the explicação symptoms, para todos but esses what sintomas, Laskin tried to mas o que o do Laskin tentou fazer was to give foi 4 critical dar attributes. 4 atributos críticos a essa síndrome: Facial dor pain, facial, muscle tenderness, sensibilidade muscular, TMJ sons na sound, ATM and e changes in movimento jaw mandibular motion. aberrante, ou alterações do movimento mandibular. He also had Ele two também negative findings, tinha 2 achados negativos, that there would be no que changes não on the haveria radiograph, mudança na radiografia and that the joint would e not que be a tender articulação to palpation não through the teria ear canal. sensibilidade à palpação através do canal auditivo. I don't believe it. Eu também não acredito nisso. But what Laskin did Mas o que o do that Laskin helps us fez, que is nos he ajuda, talked about é que ele etiology. falou sobre He a talked about the etiologia, cause. falando sobre a causa. As we learn about a disease, Na medida em que it aprendemos goes sobre uma through several doença, stages. ele passa por várias etapas. For example, Por exemplo, you go to see a você physician vai ver in 100 consultar com um AD, médico em 100 and you say, após Cristo, no ano I'm 100, losing e weight, você vai falar com ele, ó, estou perdendo I'm peso, always thirsty, eu estou sempre com sede, I need to urinate eu constantly. preciso urinar constantemente. He says, Ele your vai dizer, muscles are turning seus into urine. músculos, That's the diagnosis. Muscles turning into urine. In Greek, but seus músculos muscles estão virando turning urina. into urine. Esse era o diagnóstico daquela If época, o you go to the diagnóstico do grego. physician in 400 Se você, AD já no ano He 400, will fosse taste para o the médico, urine ele iria testar, experimentar a urina, para and ver say o you have gosto sugar e disease, dizer, você tem a doença do açúcar. he did a lab test. Aí ele fez um teste laboratorial. It is no longer a clinical disease Não é mais uma entity, it is doença now clínica, é a uma pathologic doença disease patológica. entity É uma because it entidade has patológica changes porque in tem anatomy alterações or na, changes na in anatomia, function alterações based funcionais on tests. baseados em um teste. Ele pôs o dedo lá They dentro do da say in urina e English, experimentou. sweet pea. Ele disse, docinho. It's the name of a flower. Sorry. Em inglês é sweet pea, que é o nome de uma flor. In the 1800s, Nos you go to see the século physician and he XVIII, says, você vai you para o are a médico e ele diabetic. fala para você tem diabetes. Because they knew the Porque aí cause. eles já conheciam of a the causa problem. do problema. They would take the Eles pancreas out of a rat, Tiravam o pâncreas de and the um rat rato, would lose weight, e o and rato the rat perdia would have peso, polydipsia, o and rato tinha polyuria. polidipsia, poliúria. You mash up the pancreas from another Você rat, inject pegava o it. pâncreas de and outro the rato e symptoms go injetava away ali no meio e temporarily. os sintomas desapareciam It had temporariamente. gone from a Ou seja, clinical tinha entity passado de uma to a entidade clínica pathologic para uma disease entity entidade patológica, to an para ideologically depois based para entity. uma entidade baseada cause em was known. etiologia, ou seja, conhecia-se a causa. Unfortunately, Infelizmente, problems of the problemas TMJ da and the ATM muscles of e dos mastication músculos have da not reached mastigação this final ainda não stage. atingiram essa in every fase case. final, pelo menos não em todos os casos. But Laskin got us Mas o thinking Laskin about the fez cause. com que nós pensássemos sobre a causa. But which is the cause and Agora, which is qual the que é a effect? causa e qual que é o efeito? The muscle spasm O causes mioespasmo the syndrome causa a that síndrome causes the que change in causa a the occlusion. alteração oclusal. Or Ou the dental a irritation irritação combines with dental tension combinada com tensão to lead to the oral vai habit levar a um hábito that causes the oral muscle que vai fatigue. causar fadiga muscular, that causes the que syndrome. vai causar a síndrome. I had to find out Eu what tive que dental descobrir irritation o was. que irritação dental ou dentinária significava. And in the original No article, artigo original, Laskin said, Laskin dizia, you know, sabe, like é como overhang se fosse or a high crown.
uma coroa A high muito crown alta, sounds like an occlusal disharmony. isso aí parece mais uma So desarmonia which oclusal. is the chicken and which is Então, the qual egg? que é a galinha, Which qual is que é the o cause and ovo, which is qual the que é a effect? causa e efeito? It might be both. Pode ser ambos, pode estar errado. Our knowledge comes in little O steps. conhecimento, então, vem em pequenos passos. President Bush Por said, exemplo, o presidente Bush little disse, points of light. pequenos pontos de luz. We see Nós facts vemos fatos that we cannot put que não together, temos como correlacionar, but then more facts mas aí come, mais fatos and vão finally we chegando e see the finalmente concept, nós we see the começamos a ver o pattern. conceito, vemos o padrão. Research is not A pesquisa big, sudden, não é new ideas. ideias It's súbitas de built of repente, little ela é tiny construída a facts that partir de finally come pequenos together fatos que finalmente se until we reúnem see e ganham sentido, até the que big nós picture. possamos ver a imagem como um todo. The third theme O terceiro tema that goes through the literature que is ocorre na the structural literatura change. é a alteração estrutural. Not like malrelationship, Não como normal mau parts in the wrong relacionamento, place. ou seja, partes normais no Not lugar like errado, dysfunction, e nem como a disfunção, normal parts that don't partes work right. normais que não funcionam bem, But in this case, mas the nesse parts are caso, not right. as partes em si não estão corretas, ou estão com problema. In most cases, Na maior parte what dos we know casos, about a o que nós disease sabemos sobre uma doença is because the anatomist ocorre taught the porque radiologist. o anatomista ensinou ao radiologista. With the TMJ, the Com o caso da radiologist taught the ATM, anatomist. foi o contrário, o radiologista Because que when we ensinou para o looked in the right radiologista, porque place, quando nós We olhamos no taught the lugar rest certo, of the world nós where to ensinamos ao look. resto do mundo onde que eles This deveriam whole olhar. lecture Essa is a palestra song toda of praise to the é um radiologist. canto de elogio ao Because radiologista, dental porque radiology o has done radiologista more dental fez To mais teach us para about the nos ensinar TMJ sobre a than ATM any other do que field. qualquer outro campo de We should conhecimento. feel very proud. Nós devemos nos sentir orgulhosos disso. Blackwood O Blackwood was the first one foi to o tell us primeiro about a nos TMJ falar arthritis. sobre a artrite da ATM. The TMJ arthritis was A artrite characterized foi by caracterizado flattened por um articular achatamento surface, da superfície articular, by por an indistinct cortex, um córtex mal definido, by a spur por of esta protrusão osteophyte, aqui, new um bone, osteófito, ou osso neoformado, by resorption. por reabsorção. Farah Farah showed us the mostrou para relationship nós o between the relacionamento disc entre arrangement o problema and discal arthritis. e a artrite. He talked about clicking Ele joints. falou sobre as and articulações com locking joints. clique e com travamento. Clyde Wilkes O Clyde Wilkes was the first one to do Foi o primeiro useful arthrograms. a fazer artrografias úteis do ponto de The vista clínico. arthrograms were As artrografias fluoroscopically assisted arthrotomograms. eram artrotomografias com assistência fluoroscópica. Fleming Norgard did the first Fleming Norgard TMJ fez arthrograms O primeiro in Denmark artrograma na during the German Dinamarca occupation of World War durante a II. ocupação alemã na Segunda Guerra Mundial. He smuggled contrast Ele media into contrabandeou Denmark meio to de do contraste arthrograms. para poder fazer os artrogramas, ou as artrografias. Toller did O Toller arthrograms in the fazia as 60s in artrografias nos England anos and 60 na said they Inglaterra aren't e valuable, falou, they're too olha, hard, são muito too difíceis de difficult. fazer, não tem utilidade. But with the fluoroscope to, Mas wa- com o to help you fluoroscópio, put the para needle into poder the joint, ajudá-la a colocar a agulha to no put lugar not too certo, much a contrast, not injetar a too little, quantidade adequada de and then to see contraste it on a e de ver tomogram isso no rather than a tomograma, ao transcranial, invés de uma radiografia transcraniana, that made them useful. aí isso fez com que as ortografias se tornassem úteis. With what we know Com now, o que we nós can sabemos distinguish hoje, nós between podemos Laskin separar syndrome entre a síndrome do and Laskin what the Europeans e o would que os call traumatic europeus chamam arthrosis. de artrose traumática. We're talking about two Estamos different falando age sobre duas groups. faixas etárias diferentes. In my practice, I have Na minha 8 women clínica, patients eu for tenho every 8 one man. mulheres para cada homem. I love my work. Eu adoro meu trabalho. Young women versus older women. Homens, mulheres mais novas, Muscle mulheres mais versus idosas, joint. músculo, According to articulação, Laskin de acordo com clicking o Laskin clicking versus contra a arthritis with crepitação, crepitus. That resultante gritty, da crunchy, artrite. grinding sound. aquele som rangendo, Snap, crack, crepitante. pop, Ali snap, crack, pop à esquerda, o clique, rub, grind, grit. ali aquele barulho da crepitação. And you were here
Aplausos, gente. to see the great effect. E vocês estiveram aí para poder presenciar Tell esse your efeito children fantástico. about Contem para os pulse. filhos de vocês. The muscle pain, the Movimento aí myofascial pain dysfunction dor. syndrome has painful jaw motion. Tem dor com movimento. Arthritis in Na any joint is artrite, em described qualquer as stiffness. articulação, é descrita como rigidez, Laskin said, by dificuldade. definition, Laskin diz the que, por radiographs must definição, be as negative. radiografias devem ser negativas. Whereas Ao passo arthritis, que, we no know, caso the da joint artrose, space is nós narrowed, sabemos que o espaço está the reduzido, articular surfaces a are superfície flattened, eroded, articular and está sometimes achatada, with com spurs. erosão e às vezes com The osteófitos. question A becomes, pergunta então se what torna, x-rays, qual what raio-x, films quais was chapas he talking about? é que ele estava The year was vendo? O ano era 1969. 1969. He was talking about Ele estava transcranial. falando sobre radiografias that show bone, but not transcranianas que soft tissue. mostram o osso, mas não tecido mole. They would look at the radiograph and say, Eles this observavam condyle as is radiografias e falavam, retropositioned. esse côndilo estava posicionado mais posteriormente, ou retroposicionado. Ah, Ah. And here we see in the open view, the condyle has not aqui nós moved vemos down uma toward the vista mais eminence. aberta, que o This is côndilo está se limited movendo em opening. direção à If the eminência distance e é from the uma top of the abertura condyle limitada. to the Se a, eminence a is more than distância 4 entre o millimeters, topo do côndilo e a eminência for menor do que then that 4 is limited milímetros, opening. então isso Radiographic vai evidence of resultar limitation. numa abertura Looking at limitada, a this, evidência radiográfica de uma abertura Farrell would limitada. look at this Observem and isso. say, Farrell olharia The isso e disc is diria, out of place. o disco It está pushes fora de the lugar. condyle Ele back empurra o In the côndilo para closed mouth trás view, it e numa prevents visão the de boca translation aberta, of the e condyle ele impede in a the open mouth translação view. do côndilo numa vista de And boca yet, aberta. in my study, E ainda assim, no meu that's only estudo, 72% accurate. isso daí só tem uma precisão de 72%. These are drawings from Farah. Esses aqui são desenhos de He Farrell. showed that Ele the disc mostrou, that ele demonstrou does que not o reduce, disco, ele não the disc that é stays in reduzido. front of the condyle Ele apenas fica Throughout the localizado na range of frente do motion côndilo is the ao, cause of the limited opening. ao longo de toda a movimentação, em função Not da a abertura muscle limitada. Não é um espasmo muscular, na But the verdade, disc out of place. mas o disco está deslocado, está fora de I lugar. think spasm is a Eu word acho that's que o used wrong espasmo very é often. uma palavra que às vezes é You've utilizada experienced erroneamente. spasm Muitas vezes in your vocês legs já when experimentaram you were a espasmos teenager. nas pernas de vocês quando eram adolescentes, certo? If it lasted more than seconds or minutes, Se you would aquilo think you would durava mais de segundos ou It's a terrible pain. minutos, vocês acham que eu morrer porque é uma dor realmente Now, I have had a terrível. spasm in the floor of my Eu mouth. já tive um espasmo no assoalho, ou melhor, It's a terrible pain, na but it only boca, lasts e é for seconds. uma dor horrível, que My apenas patients durou do alguns not segundos. come Os in meus with pacientes, spasms very often. eles não me procuram tell com me about espasmos muito spasms, but they don't frequentemente. Eles experience me them in the falam office. a respeito desses But espasmos, limitation mas due não to no the disc out of consultório. place, E a limitação em função do extends deslocamento de over time. disco, It ela lasts permanece por algum days, tempo, dura months, dias, for por years. meses, às vezes anos. Farrah also showed us that the disc out Farrell of também place nos mostrou explains the que o clicking. disco fora de lugar leva ao clique da ATM. I would like to now do for you the Agora gesture eu that quero all fazer patients para vocês o understand. gesto que todos os pacientes entendem. This is the condyle, Esse é o côndilo, this is the disc. esse é o disco. The disc is out of place. O disco está fora de lugar. The condyle rotates. O côndilo It rotaciona, translates and faz a sua click, translação e the dá disc o slips clique into aqui. place. O disco They close, the disc volta para o slips out of lugar, place. ele fecha e o disco Patients understand. sai de lugar. O They say, right paciente here. entende, ele fala bem aqui. Or, Ou the disc então, is out of place. o disco está You fora de rotate, lugar, você faz a you rotação, translate, você faz a and the translação disc e o is in the disco way you can't open your mouth. está no meio do They say, caminho e "See, você see, não aqui, consegue abrir a aqui." boca. É bem aqui, o They paciente understand. fala. Eles entendem isso, esse tipo de representação. Tell your children Então, that you were here fala para as suas when I crianças que explained vocês how the disc is out of estavam place. aqui Never quando eu mind. expliquei que o disco estava fora do lugar. Bom, deixa isso para lá, esquece. Laskin's myofascial pain Então, dysfunction syndrome. A síndrome de disfunção Had four miofacial, critical dor de disfunção attributes. miofacial, tinha Facial 4 pain atributos due to críticos. muscle A tenderness. dor Now, the facial, word tenderness dor in muscular. English means pain on Na verdade, esse termo tenderness ou sensibilidade muscular significa dor ao toque. TMJ sounds Sons e crepitações na changes in ATM jaw e motion. modificações na movimentação Now da we can mandíbula. distinguish E agora nós podemos Laskin distinguir syndrome a from síndrome de the disc Laskin arrangement. do tipo do mau The posicionamento age do is disco. the same.
A idade are é mais ou young menos a mesma, acomete pessoas Muscle pain jovens. versus joint pain. A dor muscular é em contraposição à And dor according to articular. E de Laskin, acordo com The Laskin, soft click o, versus the um hard clique click. mais baixo contra um clique I um will pouco tell mais you that alto. Laskin Eu vou dizer para himself vocês que o Laskin, no longer believes ele in his mesmo own syndrome já não acredita mais na sua síndrome, because of what porque radiologists have em taught função people daquilo about que the os joint. radiologistas ensinaram às pessoas a respeito das articulações. Laskin says, O by definition, Laskin the radiographs disse must que, be por negative. definição, as radiografias têm que ser But I say negativas, those are mas eu disse que transcranials he's talking about. ele está falando das radiografias arthrogram. transcranianas e não dos Not artrogramas, MRI. não das transcranial. imagens de ressonância magnética, e Here, sim das The transcranianas. traditional idea E was aqui that a the ideia disc would push tradicional the é de que condyle o out disco of estaria place. empurrando o côndilo fora de lugar, ou These are not vice-versa. rare symptoms I'm talking Esses aqui about. não são sintomas This raros is aos a quais group estou me of referindo. É um grupo de coming to estudantes que UCLA. veio para UCLA, University of California, Los More Angeles, than 3% had e painful mais de jaw motion. 3% tinha movimentação mandibular More dolorosa. than 18% Mais de 18% had a deviation during opening. apresentavam desvio de abertura. More than 28% Mais de had joint sound. 28% apresentavam crepitações. Most of them, I think, E a it maior was parte clicking. deles experimentavam os cliques. More than 5% Mais de the joint was tender to 5% palpation. apresentavam dor à palpação. A articulação estava And more sensível than à palpação. 1/3 had E at mais least de one terço muscle tinha that pelo was menos tender to um palpation. músculo que estava sensível à palpação também. Compare this with a group of Se compararmos isso com o grupo elderly Finnish people de from Finland, finlandeses mais idosos, all 375 todos were in os a nursing home. 375 estavam, todos os 375 participantes estavam num asilo number ou with numa painful casa de motion reconciliação. The Vocês deviation podem ver que o increased. desvio aumentou, a movimentação dolorosa também aumentou, ou Joint melhor, sounds dobrou. As increased, but this crepitações one I think is more aumentaram, mas eu crepitus. acho que esse daqui foi mais Not- crepitação mesmo, e não clique. Crepitus. Joint tenderness almost Sensibilidade articular quase triplicou, tripled. And I wish e eu that realmente they would have queria palpated muscles. que eles tivessem Because I believe tido that seus that músculos number would go palpados, porque eu acredito que esse número These teria people diminuído, porque have essas different pessoas problems. têm problemas diferentes. Now, is the picture in the Agora, gallery in the será town, que o quadro na or is the galeria town in the picture in the da gallery? cidade, ou será que é a cidade que está na You galeria have da to make a pintura? Vocês têm decision. que decidir, que Why did compreender. Escher not finish this drawing? Por que Because to finish it, esse artista não he would have terminou to say essa half of this pintura? is wrong. Porque para terminar ele teria que falar que metade disso daqui estaria errado. Is this a rabbit or a Será duck? que isso daqui é um coelho must ou um make a pato? decision. Vocês têm que saber a diferença, vocês têm Is que the click distinguir. due to the muscles, Será or que is o the clique é em click due função dos to the músculos ou disc será out que o of place? clique vem do disco mal posicionado, fora de lugar? Because in my opinion, Porque the na minha soft click opinião, does not belong aquele here. clique mais baixo, ele não se encaixa The soft aqui. click Ele is não not se part encaixa of nessa muscle parte. Ele problem. não é parte de um The problema soft muscular. click fits O clique here, mais with the hard baixo, ele click se that gets encaixa in the aqui. lock. E o clique mais alto, ele já vai para um travamento. Myofascial pain dysfunction syndrome. A síndrome da dor e Get rid of the disfunção D. miofacial. Livrem-se desse D. Facial pain, yes. A dor Muscle facial, tenderness, sim. yes. A Changes in sensibilidade jaw motion because of muscular também, contracture or bem spasm, como yes. as modificações no joint movimento. sounds Mas are as due crepitações e to os the sons articulares, eles são em função do disco. Remember the story about Lembrem-se the blind man daquela of India? história daquele homem cego da Índia. One felt the side of the elephant. Says, Ele elephants are like sentia o walls. lado, ele passava a mão no elefante e falava assim, os elefantes são como paredes, são como One felt muros. the leg of the elephant. Ou o outro apalpava said, a perna do "Elephants are like elefante trees." e falava, os elefantes são como One árvores. felt the tail of O the outro elephant. pegava o rabo do Said, elefante e "Elephants are like falava, ropes." os elefantes são como cordas. But it was all the same elephant. Mas era tudo o mesmo In this elefante. case, there is Então, not nesse one caso, syndrome. não há uma There síndrome is not one especificamente. explanation Não for há all of the uma symptoms. explicação para todos os The elephant sintomas. does not hold O together. elefante, ele não se une completamente. Do you see a second Vocês triangle? conseguem ver um segundo triângulo nesse caso? The mind wants patterns A mente, ela quer and padrões. sometimes creates Algumas patterns vezes where ela they do not cria exist. padrões onde eles nem mesmo existem.
We take 3 points Nós pegamos 3 pontos and 3 spaces, e 3 espaços, and in our minds we see e a nas second nossas triangle. mentes nós enxergamos o segundo triângulo. It's all how you look at it, whether you're happy or sad. E depende de como você observa, se você está feliz ou se você está triste. How do I make sense out of this Como é que picture? eu tento entender essa The fotografia ou hand essa that's drawing the pintura? hand that's drawing the A hand. mão que está desenhando a mão, que está desenhando a mão, que está desenhando a mão. I understand it by Eu knowing that a third hand drew them Entendo both. isso sabendo que foi uma terceira mão que desenhou ambas. You need to get outside of the Você argument and precisa look de at it from a sair distance. daquela situação para do you see observar here? de uma outra ótica. O que você consegue observar aqui? Y's and K's. Vocês conseguem ver K's e Y's. I put lines across. E aqui nós temos algumas Do you see linhas. the box? Vocês the conseguem ver aí o cubo, vocês conseguem ver And as now I take the lines away and you as still caixas see e the agora cube. eu removo essas linhas transversais e vocês ainda enxergam o cubo. Here are the boxes, the Aqui estão diagnostic boxes as that have been caixas used diagnósticas que foram in the history of utilizadas TMJ diagnosis. durante a história do diagnóstico According da to Schwartz, ATM. it De was acordo all com TMJ Schwartz, pain dysfunction Tudo syndrome. se reunia à síndrome da dor e disfunção da ATM. Laskin separated Laskin arthritis separou from the a myofascial pain artrite dysfunction syndrome. da síndrome da dor e disfunção miofacial. Weldon Bell Weldon Bell separated muscles separou from disc os problems músculos from dos arthritis. problemas musculares da artrite. This one was Esse one I daqui used in the past. foi um dos quadros que eu utilizei no passado, um dos quadros diagnósticos que eu utilizei muito. Not myofascial pain dysfunction Não syndrome, a but just síndrome myofascial da pain. dor e disfunção miofacial, mas somente a dor miofacial era o que eu utilizava. Disc displacement with and without reduction Deslocamento de discos sem e com redução and arthritis. e artrite. Too much coffee. Muito café. Okay. This one is from an oral surgeon Esse friend of daqui mine. é de um cirurgião maxilofacial sorry. amigo de meu. A Oh, prosthetist, perdão. Na not verdade, an oral ele não era nem um Prosthetist. cirurgião, ele era um protesista. Okay. Myofascial pain Dor miofacial is muscle pain that he can't treat. é o tipo de dor muscular que ele não podia tratar. TMJ pain dysfunction A dor e disfunção da articulação is pain temporomandibular that when he é puts aquela dor appliances que, in por their exemplo, mouth, quando they ele get better. colocava aparelhos e algum tipo de placa, a Internal dor melhorava. derangement Ah, is partly deslocamento ou this, perturbação partly that. interna What he's saying is é some clicks are parcialmente due to disso, muscles, parcialmente some clicks daquilo. are Que due ele to dizia joints. que alguns cliques eram em função dos I músculos disagree. e outros em função da articulação. Eu This discordo. one's from an oral surgeon. Isso daqui também é de um outro cirurgião. This one, no surgery. Esse daqui não era cirurgião. This one, repair the disc. Esse daqui fazia reparos no disco. This one, take the disc out. Esse daqui retirava o This disco. one, repair the disc. Esse daqui fazia o reparo no disco And this articular. one, take it out. E esse também retirava That's o not a disco. diagnosis, Isso daqui that's a não é um treatment diagnóstico. Isso daqui é um plano de tratamento, esse último. And here's Clyde Wilkes. E aqui é Clyde Wilkes. They're all disc derangements. Todos eles são perturbações relacionadas ao disco articular. But Dr. Wilkes, what do you Mas o call Dr. these Wilkes, people então? with no E essas clicks, pessoas aqui que não têm cliques No na TM, limitation. que não têm limitação de abertura, no history of clicking? que também não tem história No de clique history no of passado, limitation. não tem história de What do you limitação call de them? abertura. He says, Onde que você "I don't classifica wanna essas see them." pessoas? Ele falou, eu não quero essas pessoas consultando comigo, não. What do you call them? E I aí, don't wanna mas see them. como você classifica essas pessoas? Ele, eu não quero saber dessas pessoas. Now I know that dentists Agora, would eu rather sei que os trade dentistas toothbrushes than nomenclature, but I want to Utilizariam share the diagnostic melhor as terms that I escovas de use. dente, mas eu quero melhor classificar o diagnóstico que eu utilizo atualmente. Here's where the problem comes in. Aqui é onde o Unlike problema pulpal começa a problems, crescer. See the difference. Diferentemente dos problemas pulpares, Myofascial vejam pain bem a with a diferença. normal disc position. Dor miofacial com um disco na posição normal. It is a critical attribute that there are no joint sounds. É um atributo crítico que não haja nenhum tipo de Maybe. som na articulação. Because some Talvez, joints make talvez, noise porque even if the algumas disc is in articulações place. fazem barulho mesmo se o disco Muscle estiver em tenderness, yes. posição. Myofascial Sensibilidade pain muscular? is Sim. myofascial Por pain. quê? Dor miofacial é dor Painful miofacial de jaw todo motion, jeito. Yes. E movimentação is pain. dolorosa? Sim. Dor That é makes dor. sense. Isso faz sentido, não é verdade?
Disc displacement with reduction. It goes Deslocamento back de into place. disco com redução. Ele volta para o Clicking. lugar. Você tem o Maybe. clique, talvez. You can slip Você onto the disc pode and off of the até disc with no é, noise. sair e entrar do disco sem nenhum tipo de clique. Isso pode acontecer. Joint pain, Dor articular? maybe. Talvez. Because many people Talvez, with porque discs muitas out of place pessoas have com no os pain. discos deslocados não apresentam dor. 20% of the 20% population da has a disc out of população place. tem discos deslocados. Full range of motion, A, that's true. a movimentação If you get on the até You should be able to open a fully. abertura total, sim, se você está com deslocamento de disco, você deve ser capaz de abrir a boca Here's a totalmente. cartoon Aqui está um desenho, um of a esquema normal joint de with uma the disc articulação staying in normal place throughout the range of motion. com o disco em posição ao longo de todo o Here we trajeto de see the abertura. E aqui anteriorly nós displaced vemos disc um disco that clicks into anteriormente place during opening. deslocado e que volta para o lugar back ao in longo place. do trajeto You de break a abertura. bone, Vocês podem ver aqui, The essa aqui doctor é a redução. reduces it. Você quebra um osso, You o dislocate your médico shoulder, faz a they put it redução back da in fratura. place, Você they desloca reduce o it. ombro, That's o the médico word. vem, coloca o ombro de volta no lugar e isso se chama redução. Essa é a palavra que nós Disc utilizamos. displacement without Com deslocamento reduction. de disco The sem disc redução, o que stays é out isso? of place O throughout the range disco, of ele motion. continua fora de No lugar joint ao sound longo do because trajeto it de does not abertura. reduce. Não há nenhum tipo de som em função de não haver redução. Yet some of them have noise. E ainda assim, alguns deles apresentam barulho, Joint pain, dor articular, maybe. talvez. But again, many Mas, people mais can uma have a vez, disc muitas out of pessoas place. podem ter um deslocamento no de pain. disco e não apresentar Limited dor. motion, E abertura limitada, maybe. talvez. In its early stage, No it seu limits estágio jaw mais motion. precoce, ele limita, essa entidade limita a In its abertura chronic stage, mandibular. ligaments Mas are no so estágio stretched, mais crônico, os ligamentos so já estão tão battered that you can push the disc out of place relaxados, já estão and the tão range of motion can estirados be normal. que o disco pode ser retirado e voltar para o Degenerative lugar joint sem nenhum disease, tipo crepitus. de limitação de abertura. Maybe. Joint pain, E doenças degenerativas, você pode ter Maybe. crepitação? Talvez. Stiff Dor motion? articular? Talvez. Movimentação rígida? Do you see the Talvez. problem? Então vocês conseguem ver o There are no problema? critical attributes. Não há atributos críticos, por assim dizer. Here we see the disc out of place throughout the range of Aqui motion. nós vemos um disco fora de lugar ao longo And do here we see the trajeto arthritic de abertura joint on e this aqui nós vemos uma photomicrograph. articulação Notice. sofrendo de artrose The nessa disc is out of fotomicrografia. Vocês podem ver que o disco está fora de lugar. The way to make sense Então, a out of forma a de se condition fazer that has no critical sentido attributes a partir de uma condição is que to não há realize that you atributos cannot críticos look é at these as percebermos separate conditions. que nós não temos que observar isso como se fossem like- condições separadas, né? Mas But like como se Dr. Wilkes, you Mas must assim see como the o Dr. whole Wilkes disse, continuum nós of temos the que problem. ver todo um contínuo desses problemas, uma sequência que esses problemas criam. This is the most normal photomicrograph I can Essa show é uma you. das fotomicrografias mais normais que eu consegui até hoje para mostrar para vocês. The thick posterior Vocês podem band is ver above aí the a condyle, banda the posterior, thin intermediate zone, a and zona the anterior intermediária band. mais Thick, thin, delgada. thick. Então vocês podem That's ver normal. as espessuras mais Here's the larga, mais arthrogram. estreita e mais larga do The disco. thick part E is esse at daqui é o 12 o'clock, artrograma. Vocês podem ver Then que the essa thin parte part espessa between the está two aí na bones, posição and then meio-dia, the a parte anterior fina entre as band. duas estruturas ósseas e depois a parte anterior mais espessa de novo. Here the thick part Aqui is está a at 2 parte o'clock. espessa na posição 2 horas. And when a disc is E out of quando o place, disco está it is deslocado, thickened and deformed, vocês podem ver que ela está mais espessa e deformada, which pushes it further out of place. o que a pressiona mais ainda fora da sua posição. And this change in disc E essa position, movimentação, essa causes a mudança change na in posição do disc form, disco causa uma which is alteração really a na forma change do in the disco. architecture of the disc. E vai causar On uma a mudança na microscopic arquitetura level, the desse disc disco. is Em um different. nível microscópico, o disco ele fica alterado a partir dessas The mudanças. collagen fibers Vocês podem ver que as that fibras stream colágenas from anterior to normais, posterior, elas estão alinhadas are changed. We anteroposteriormente. fibers that are at 90 Enquanto que degrees no opposite. disco modificado nós temos algumas fibras The aí na disc is posição permanently perpendicular altered. àquelas primeiras. O disco ele fica permanentemente alterado, por assim dizer. Folds E sharply. se o disco é dobrado de uma forma muito Then the fibers line abrupta, up vocês at podem 90 ver degrees que through as the fibras fold. também
se alinham em permanently 90 altered in graus position, perpendicularmente in àquelas form, and anteriores. in architecture. Então ele tem uma alteração de posição, de forma e de arquitetura. The posterior Vocês band podem ver que a banda posterior do enlarges disco and encroaches ela upon the intermediate zone. aumenta e fica mais, mais diferente na zona intermediária. The intermediate zone is A zona reduced to a intermediária ela é small slot reduzida in the bottom of the a disc. apenas uma pequena ranhura Look na at parte that. posterior do That's disco. all posterior Vocês podem ver que band. aqui é a There's banda the posterior, intermediate zone. a zona intermediária. This is not just a problem of Isso the não é disc. apenas um This is a problema problem do of the joint. disco, é um problema da The entire articulação. joint, Toda is a distorted. articulação the já ligaments está are elongated. distorcida. Vocês podem ver que os ligamentos já estão mais The alongados do disc que o can normal. bunch up, Aqui vocês podem ver que o disco ele pode or ficar you can get a mais perforation. encolhido ou pode ser perfurado. lower compartment, upper Você tem o compartment, but compartimento here anterior, compartimento there is no superior, separation. mas aqui não há nenhum tipo de We have a separação. Nós perforation temos uma of the posterior perfuração attachment. do ligamento posterior. Here's another drawing from Escher. Aqui está um outro desenho. We have the frogs doing physical Nós therapy. temos aqui as rãs fazendo a We have the fisioterapia. fish doing Nós appliances. temos os peixes utilizando We have the aparelhos birds doing e surgery. os passarinhos fazendo cirurgia. And yet they are coming E together. ainda assim eles estão todos juntos, todos ligados uns aos outros. Why did Escher not finish this E drawing? por que esse desenho também não foi acabado? Because that's the future. Porque esse daqui é o When futuro. Dysfunction, Quando a disfunção malrelationship, and structural o change, the three relacionamento themes, all e as come mudanças together. estruturais todos se We unirem. now know Nós that the agora disc out of sabemos place que can o give you a disco malocclusion. deslocado pode causar uma maloclusão. The malocclusion is the effect, not the cause. A maloclusão é o efeito, We não know a that a causa. muscle spasm Nós sabemos que o can espasmo change the way the muscular joint works. pode There- we are coming modificar a together. forma ou a ação daquela articulação. Let's, should we take, 20 minutes? Or Será 30? que a gente deve parar por 20 minutos? Okay. Meia You're in hora? pretty good shape. All right. Muito bem, nós estamos indo muito bem. Let's take, Então lights up. vamos, Let's take a vamos 20-minute acender as luzes, break por and then favor. come back Vamos and ter um talk more intervalo about de mais ou TMJ menos imaging. 20 minutos Thank e you. vamos voltar para falar a respeito da ATM.